dia a todos e a todas. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a este culto. É uma alegria estar novamente com vocês. Quem está hoje e não esteve domingo passado, eu sou a diácona Ângela Lenk e eu trabalho no Departamento de Diaconia e Assistência Social da Comunidade Evangélica de Joinville. Também queremos dar as boas-vindas e fazer uma acolhida especial para quem nos acompanha pela internet neste momento. Hoje nós celebramos o dia de Pentecostes, por isso também os nossos paramentos estão de vermelho, uma cor que externa a alegria, né, a chama, o fogo do Espírito Santo que desceu, onde a igreja foi inaugurada, desceu sobre os apóstolos, e nós vamos ouvir essa história depois em Atos. Eu quero acolher vocês com a palavra de Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Como fiéis testemunhas, reunimos-nos em culto, em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Trino Deus entre nós, cantando Vem Espírito de Deus. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 9, afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem puder, convida a se colocar de pé e juntos confessarmos
os nossos pecados. Misericordioso Deus, colocamo-nos em humildade diante de Ti para Te pedir perdão. Perdoa-nos das palavras e ações que provocam discórdia, preconceito e ódio. Perdoa-nos das desconfianças e medos que são obstáculos no caminho para a reconciliação. De medos e de angústias que tomam conta do nosso coração. De acreditar e dizer mentiras sobre outros povos e nações, da indiferença cruel ao clamor dos famintos e desabrigados, de tudo que nos impede de cumprir Tua promessa de paz. Perdoa-nos, Senhor, pela falta de confiança de que o Espírito Santo atua na Tua Igreja e em nossas vidas. Perdoa-nos porque esquecemos que somos Teus filhos e Tuas filhas e colocamos nossa esperança em coisas deste mundo. Por muito mais, pedimos Teu perdão quando cantamos Tem misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de nós, porquanto enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz. Ele não tinha pecado, mas assumiu o nosso pecado para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. E isso nos afirma Isaías capítulo 53, versículo 12. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Há muito sofrimento em toda parte e como igreja pedimos que Deus acolha o clamor de seus filhos e suas filhas. Fazemos isso através da oração que está projetada e a cada pedido nós cantamos esse estribilho. Oremos. Pela paz que vem do alto e pela salvação dos oprimidos, clamemos ao Senhor. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Pelas famílias que passam por necessidades para sustentarem-se, oremos ao Senhor. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra.
pelas pessoas enlutadas, enfermas e angustiadas. Oremos ao Senhor. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Ó Senhor nosso Deus, o qual em todos os tempos e em toda hora, tanto no céu quanto na terra, é adorado e glorificado, que enviaste teu Filho, o servo sofredor, cheio de misericórdia, para dar a salvação aos seus filhos e suas filhas. Atende às nossas súplicas e dirige as nossas vidas de acordo com os teus mandamentos. Santifica nossas almas, ilumina nossas mentes e dá-nos entendimento da tua palavra. Acampa teus santos anjos ao nosso redor, para que, guardados e guiados por tua presença, possamos alcançar a unidade da fé e do conhecimento da tua glória inexprimível. Pois bendito és tu pelos séculos dos séculos, pela tua unidade revelada, pedimos. Amém. A comunidade pode sentar-se. Nos preparando para a primeira leitura bíblica, cantamos o hino Vem Espírito Divino. A nossa primeira leitura bíblica é de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 21. Atos, capítulo 2, 1 a 21, que eu passo a ler. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos
vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui nossa primeira leitura. Convido quem puder, se coloque de pé e juntos aclamarmos o Evangelho, cantando Vem Espírito Santo. Evangelho para nós neste dia, conforme João, capítulo 15, versículos 26 e 27, em seguida o capítulo 16, os versículos 4 a 15. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta:
aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai. E vocês vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu digo que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Até aqui a palavra do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Podem tomar seus lugares. Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, hoje celebramos a festa do Pentecostes, a festa conclusiva do tempo pascal, do calendário litúrgico da nossa igreja. As leituras bíblicas nos falam sobre o que foi o Pentecostes. Hoje, se nós perguntamos para muitas pessoas o que é Pentecostes, nem sabem dizer o que isso significa. Ou se nós perguntamos, me fale sobre o Espírito Santo, me fale sobre o Espírito de Deus. Muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, não saberiam dizer. Por isso, os textos de hoje são também uma instrução para nós. No Evangelho de João 15, Jesus anuncia que virá o Consolador e que revelará toda a verdade. Jesus diz que ele precisa ir para que o Espírito Santo venha. Jesus está na sua despedida, antes da sua crucificação, e a sua preocupação está em preparar os discípulos para os próximos acontecimentos e também para a continuidade da missão de anunciar o Evangelho. Jesus descreve o Espírito Santo como aquele que será enviado por ele e que tudo o que gostaria de dizer aos discípulos não poderia, pois não suportariam, mas que seria ensinado pelo Espírito da verdade. Jesus também diz que o Auxiliador, referindo-se ao Espírito Santo, terá o poder de convencer as pessoas de como estão erradas a respeito do pecado, do que é direito e justo e a respeito do julgamento por não crerem nele. Então, no Evangelho, Jesus já nos apresenta o Espírito Santo como o Auxiliador, o Consolador, como aquele que faz a obra de convencer as pessoas a crerem em Deus. E isso vai muito de acordo com o que nós aprendemos no Catecismo Menor, quando Martim Lutero vai explicar no 3º artigo do Credo Apostólico, que fala sobre o Espírito Santo,
O que o Espírito Santo faz na vida da igreja? Lá nós aprendemos que ele congrega, reúne e inclusive mantém a igreja. No texto de Atos, temos o relato do cumprimento da promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. Então, Atos, ele agora apresenta essa promessa feita por Jesus, o seu cumprimento. E é um relato cheio de detalhes e surpresas. Tudo parece maravilhoso, mágico. Os fenômenos descritos no Antigo Testamento da manifestação de Deus ao seu povo, como trovões, ventos fortes, chamas de fogo, agora aparecem com o recebimento do Espírito Santo à comunidade reunida em Jerusalém. O Espírito Santo transforma profundamente os apóstolos e une numa mesma comunidade de amor povos de todas as raças e nações, todas as culturas. Inúmeros ouvintes pedem o batismo para ingressarem a essa nova comunidade de Jesus Cristo. Falar as várias línguas, como aparece ali no texto, que eles falavam línguas diferentes e até quem era de outras regiões podia entender. O que isso significa? Significa que a igreja é destinada a todos os povos, sem barreiras de língua, raça ou nação. Isso é bem importante nós compreendermos, que a igreja de Cristo, ela é universal, ela é para todas as pessoas. No Pentecostes, acontece o contrário do que aconteceu em Babel. Quem lembra da história da construção da Torre de Babel, lá no Antigo Testamento? Uma história também bem mágica, assim, com muitos detalhes. Lá as pessoas começaram a não se entender, porque queriam construir uma torre para chegar no céu. E aí Deus faz com que falem várias línguas e eles se confundem, começam a não se entender. Então ali eles não se entendem. E aqui, em Atos, o Espírito iniciou um movimento inverso. Todos falam uma mesma língua, uma língua que todos compreendem. Formam uma única família, onde todos se entendem e se amam. Esse texto apresenta a igreja como uma comunidade de irmãos reunidos por causa de Cristo, animada pelo Espírito do Senhor ressurreto, e que testemunha na história o projeto libertador de Jesus. Assim compreendemos que o Espírito que sustentou a luta de Jesus para realizar o projeto de Deus é o mesmo Espírito que anima agora as lutas da comunidade cristã. O Espírito Santo é quem? É a terceira pessoa da Trindade. Sustenta e dirige a igreja. É o principal personagem dos escritos apostólicos e não os nomes das pessoas. Quando nós vamos ler as cartas do Novo Testamento, nós vemos vários nomes. Inclusive o apóstolo Paulo vai falar, a igreja não é minha, né? Eu construí, eu edifiquei, Apolo fez isso, e assim temos outros nomes que aparecem e ele vai dizer, não são o nome das pessoas. O principal personagem das cartas apostólicas é o Espírito Santo. É ele que envia, é ele que anima os apóstolos e chama novas pessoas para a missão. Tantas mulheres, tantos homens no Novo Testamento que vão abraçar e vão espalhar a igreja. E se nós lemos, então, essas cartas apostólicas, nós vamos ver que a igreja de Cristo, a fé cristã, ela vai se espalhar por vários lugares onde ela não existia, onde a fé única em Deus não estava presente. E quem opera, quem chama, quem motiva, é o Espírito Santo, tanto que nós vamos perceber isso. É Ele que reúne, é Ele que vai acalmar também os ânimos. Então é o Espírito Santo que aumenta e fortifica a igreja cristã, que inspira as decisões destinadas para manter a sua unidade, que guia os apóstolos e os evangelistas, concede advertências
e estabelece os ministérios necessários na Igreja de Cristo. Em 1 Coríntios 3,16 e capítulo 12, nos é afirmado, respectivamente, que a Igreja é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo enriquece a Igreja com os seus dons. Então, também os dons que nós temos, eles provêm do Espírito Santo que opera em nós. Diante desses fatos grandiosos, desse relato histórico que hoje recebemos, talvez invejemos a sorte que os apóstolos tiveram de presenciar esse acontecimento tão maravilhoso. E esquecemos que o Pentecostes continua ainda hoje, não ficou no passado. Também em nossa vida houve um Pentecostes. Alguém gostaria de arriscar quando foi isso? No dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, recebemos o Espírito Santo. Com seu poder regenerador, o Espírito Santo nos faz viver na comunhão do Pai e do Filho e na comunhão das outras pessoas. Ingressamos no corpo de Cristo e a partir dali também somos alimentados, fortalecidos com o Espírito Santo. No Pentecostes, isso é a primeira coisa que aprendemos, né? O Espírito Santo é dado a partir do batismo. A segunda coisa, que no Pentecostes nasce a igreja. O Espírito Santo é a alma da igreja, faz nascer a igreja e sempre a renova ao longo dos tempos. Terceira coisa, no Pentecostes, o Espírito envia os apóstolos para a missão. Como Jesus diz ali, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós também recebemos o chamado de anunciar a boa nova do Evangelho. O batismo nos compromete agora como filho e filha de Deus, de anunciar o Evangelho, de falar das maravilhas que Deus faz. E é o Espírito Santo que atua em nossa vida para compreender a Escritura Sagrada e colocar em prática a vontade de Deus ali revelada. Então, muitas pessoas falam, mas eu não sei compreender a Escritura, eu não sei dizer, não sei falar bonito, não sei falar o que é para ser dito. É o Espírito Santo que nos capacita, é Ele que vai nos preparando e não temos que estar prontos, nós não somos, aliás, prontos, é Ele que vai nos preparando. A quarta coisa que aprendemos, no Pentecostes, o Espírito possibilita que todos voltem a se entender, todos falem a mesma linguagem. Estar inserido na Igreja de Cristo, onde o Espírito Santo é recebido, onde ele vem a nós, significa que tudo em nós é tocado e transformado. Quem ingressa na comunidade cristã sabe que vão acontecer mudanças. Ao longo do tempo vai perceber o modo de pensar, o modo de agir, tudo é transformado. Inclusive compartilhamos sentimentos, compartilhamos recursos, compartilhamos dificuldades. Isso é viver em comunidade. E o Espírito Santo vai transformando a nossa vida. Não dá para dizer para Deus, até aqui podes agir, o restante eu mando. Não. O Espírito Santo transforma a nossa vida, Ele age no seu tempo, é livre para fazê-lo, mas nós podemos, em humildade e arrependimento, orar que o Espírito Santo nos transforme. E esse arrependimento em nós já é uma obra do Espírito Santo. Orar pedindo que sejamos mais pacientes, solidários, unidos, alegres. Como tão bem o apóstolo Paulo descreve os frutos do Espírito em Gálatas 5. Lá em Gálatas 5 ele vai falar que os frutos do Espírito são o amor, a longanimidade, a bondade, a paciência, e assim ele vai colocar vários exemplos do que o Espírito Santo faz na nossa vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo continua presente em nós e em nossas comunidades.
Fiquemos atentos aos seus apelos, indicações e questionamentos. A Igreja de Cristo não ficou no passado. Ela continua sendo o seu alvo e sendo dirigida por Ele. Que a alegria de Pentecostes, deste dia, que reine entre nós, que essa alegria esteja presente em nossas ações, em nossas palavras, quando vamos falar com alguém, quando vamos receber alguém, que a chama do Espírito Santo nos toque profundamente, que sejamos pessoas de amor, de paz, de reconciliação, que compreendamos que o que aconteceu naquele dia com os apóstolos não ficou apenas lá, mas também vem a nós. Deus nos acolheu no batismo, recebemos o Espírito Santo e Ele, dia após dia, trabalha na nossa vida. O Espírito Santo está mais presente na nossa vida do que podemos imaginar. Ele trabalha mais na nossa vida do que podemos perceber. Que Ele continue conosco, nos sustentando, nos impulsionando, nos animando para a vida, para que ela tenha sentido e tenha sentido de acordo com os projetos e os planos de Deus. Afinal, somos os seus filhos e suas filhas e é Ele quem nos guia, nos protege e quer todo o bem para nós. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Em resposta a essa palavra, nós queremos cantar um hino muito bonito que fala justamente do Espírito Santo. Aliás, se vocês perceberam, todos os hinos deste culto falam sobre o Espírito Santo. Nós temos agora o momento dos avisos. Não sei, o Sérgio tem algum comunicado a fazer?
Então, bom dia a todos. Só para lembrar, né, dia 13/6, vai acontecer a nossa feijoada, sistema drive-thru, né? E as vendas acontecerão antecipadas, né? Não vai ter vendas no dia. E os cartões já estão na secretaria. Quem tiver interesse pode pegar na secretaria. E também tem uma lista ali de doações. Quem tiver interesse em colaborar, né? Ali na porta da secretaria tem uma lista ali. E o que mais? O culto domingo que vem provavelmente já vai ser com o pastor novo, né? O pastor Evandro. Ele vai estar chegando a semana lá para terça, quarta-feira, né, Gomar? Deve estar chegando a semana, né, no domingo já teremos culto com ele daí. Tá? Acho que seria isso aí. Culpas, não sei se tem mais alguma coisa. Então seria isso. Obrigado. Queremos agradecer também a diácona Ângela, né, que deu esses 2 últimos cultos para nós, né? Foi bem bacana. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Ângela. Estou à disposição. Quando a agenda permite, a gente consegue conciliar, né? A união paroquial é bem grande, mas para mim foi uma grande alegria estar com vocês nessas 2 celebrações e vou continuar acompanhando aqui a comunidade e agora com a vinda do pastor Evandro, também quero continuar junto aqui com vocês. Nós temos na sede 21 comunidades, né, que formam as 11 paróquias, então é bem amplo. E agora eu vou começar o rodízio dos cultos de diaconia, que eu faço um culto de diaconia em cada paróquia. Aqui é mais para o final do ano, acho que é em setembro, que eu estarei com vocês aqui. Então, é bem legal também circular pelas comunidades, apesar de coordenar mais o trabalho da diaconia, da assistência social. E nós queremos agora, então, recolher as nossas ofertas. E a oferta do dia de Pentecostes, em toda a IACLB, ela é sempre destinada para um fundo muito especial. É o Fundo de Missão Pastor Homero Severo Pinto. Ele foi pastor da nossa igreja, também da presidência da igreja, e ele morreu numa missão, justamente em Moçambique, se não me engano, e foi justamente por causa de que ele foi picado lá pelo mosquito, não lembro o que era, mas ele morreu em decorrência disso, né? Então, mas tem no portal luterano, se alguém quiser, eu devia ter lido isso, né, para trazer para vocês, mas tem lá toda a história. Eu lembro na época foi bem chocante assim isso para nós, né, como igreja. Então esse fundo ele foi criado em sua homenagem e é destinada para a manutenção de comunidades espalhadas no Brasil para a missão, né, comunidades novas que vão surgindo. Então nós queremos cantar o próximo hino e recolher as nossas ofertas de gratidão. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar.
Queremos colocar diante de Deus os nossos pedidos, agradecimentos. Pergunto se alguém tem algum pedido, algum agradecimento. E também aniversariantes. Tem alguém de aniversário aqui? Ah, sabia. Como que é teu... Tu também? Ah, então. Nós te conhecemos como Cupas, mas eu não sei o primeiro nome. Cupas, eu vou falar Cupas, né? Então tá bom. Ali, quem que fez aniversário? Dona Esther. É hoje ou foi ontem ou quando foi? Hã? Dia 20. Legal. Mais alguém? Dia 6. Como? Como é o nome dele? Darlan. Nome bonito? Darlan. Muito bem. Pela família do Olívio e da Aline. Olívio e Aline. Deus esteja com eles. Enfermidade? Não, Dificuldades. Algum agradecimento, pedido? Vemos que a família do Gil está aqui, né? Esteve internado por Covid. Também queremos agradecer a Deus pelo restabelecimento da sua saúde. Ainda está com algumas dificuldades, né, pelo que me foi contado, mas que bom vê-los aqui nessa manhã em culto. E estar vivo, estar aqui, né, é uma grande bênção. Muito bem, convido quem puder, então se coloque de pé. Nosso Senhor Celestial, nosso Consolador, Espírito da Verdade, Criador e sustentador da vida, o manancial de cores, de sons, de dons, de textura, do silêncio e da beleza de todos os seres vivos, a origem do mar azul, dos bancos de corais, dos coqueiros e da brisa suave do Pacífico, das nascentes em meio à mata e das árvores onde os pássaros repousam. Tudo que é belo, a riqueza e a diversidade na terra e céu, é bom diante de teus olhos. Tudo tão perfeitamente mantido pelo teu Espírito da vida e da restauração. Nós te bendizemos e colocamos nossos dons e conhecimentos à disposição do teu reino, da prática do amor, da vivência em comunidade, da solidariedade. Teu amor e tua graça duram para sempre. Por isso pedimos que nos capacites com o Espírito da verdade, que tenhas misericórdia da tua igreja, para que mantenhamos a unidade e a alegria de anunciar a boa nova. Que teus olhos repousem sobre os enfermos e seus braços estejam ao redor dos desconsolados e entristecidos. Que teu Santo Espírito sensibilize a humanidade para que ninguém passe fome, para que bebês e até pessoas idosas sejam tratados com amor e justiça. Te agradecemos e bendizemos, Senhor, pela vida do Gil, que ele pode estar entre nós. Obrigada pela restauração da sua saúde. Te bendizemos pela vida do Cupas, da Dona Esther e também do Darlan. Abençoa-lhes o novo ano de vida, esteja ao redor deles, guia os caminhos que cada um deles tem a trilhar. Colocamos em tuas mãos também os nossos irmãos, o Olívio e a Aline. Dirige, Senhor, as suas vidas, abre as portas, sustenta-lhes e que a tua mão esteja diante deles, abraça-os em todas as dificuldades que estão passando. Acolha os nossos pedidos, guardados no silêncio do nosso pensamento e no nosso coração. Isso nós te pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos vocês um abençoado domingo de Pentecostes e que o Senhor esteja adiante de vocês, os animando na vida, apesar de um momento tão difícil que nós vivemos em nosso país, na verdade todo mundo, e precisamos nos fortalecer no Senhor para que a alegria também tome conta do nosso coração e não vivamos somente na tristeza. E quero agradecer o pessoal da música também, que esteve junto, uma equipe muito boa, muito obrigada. E um bom domingo, vão todos na paz do Senhor e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Cantamos o último hino, nos despedindo dessa forma, já que não podemos nos cumprimentar, abraçar, cantando salmos de louvor.